Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Um pesquisador brasileiro contra a comida ultraprocessada. A quixotesca luta contra alimentos processados rendeu ao pesquisador brasileiro Carlos Monteiro o respeito dos colegas cientistas e o ódio dos gigantes do setor alimentício. Esse é o título de uma reportagem sobre o professor Carlos Monteiro, da revista Época, publicada no dia 27/3/2018. Vale muito a pena ler. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Então a pauta de hoje vai tratar de um assunto palpitante. Pois é, como eu sempre digo, nutrição é paixão e confusão. Quer vir para o mundo da nutrição? Se prepara, porque a coisa mais difícil que tem é agradar todo mundo. E aí a gente tem um tema super peculiar que foi a nota técnica feita pelo Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento em setembro de 2020, tentando invalidar, derrubar o Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 2014, e, consequentemente, atacando também o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, lançado o ano passado, já que um é filho do outro e ambos usam a classificação nova como premissa, como a partida de tudo. No momento da gravação desse podcast, a gente ainda não tem o desfecho dessa história, mas a gente já tem pelo menos 4 grandes sociedades posicionadas a favor do guia e contra essa nota do mapa. Essas sociedades são a ABESO, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição, a ASBRAM. Por enquanto, são essas as grandes sociedades que se posicionaram fortemente a favor do guia, graças a Deus, né? Uma vez que, como a gente viu lá, até os jornalistas entendem que os cientistas respeitam a classificação nova e os guias, e quem está incomodado são as pessoas e as sociedades envolvidas e ligadas de alguma forma aí com a indústria e o setor produtivo. E aí é o que eu falo, cada um está fazendo o seu trabalho, a gente só precisa ver a finalidade do trabalho de cada um, todo mundo tem direito de dar opinião, e aí quem se sente capacitado tem direito de argumentar, e aí nada mais justo do que gerar uma conversa. Entretanto, a nota técnica que a gente leu aí umas semanas atrás não parecia a fim de conversar, e sim usou termos como confuso, cômico e influenciador negativo da escolha dos alimentos pelos brasileiros. Isso é o mapa se referindo ao nosso guia alimentar da população brasileira. Do meu ponto de vista como brasileira, mãe e jornalista da área de saúde, esse posicionamento é no mínimo muito triste. Muito triste esse posicionamento, mas isso gerou talvez até uma atenção maior para o guia, até a minha vontade aqui de fazer um podcast sobre isso e de trazer algumas reflexões no que diz respeito à pediatria e o guia alimentar. O que a pediatria tem a ver com isso, afinal, já que a gente está falando de alimentação, de ultraprocessado e tal, qual que é a nossa relação com isso? Bom, quem me conhece um pouquinho sabe que se a gente está falando de desfechos no adulto, isso tudo está começando na infância. E a gente sabe que se tem uma coisa que está aumentando no mundo inteiro, independente de dinheiro, de crença, de idade, de gênero, é o excesso de peso. A gente tem várias revisões e tendências seculares, artigos comprovando isso, que em todas as faixas etárias, em todos os continentes, a gente tem aumentado o excesso de peso na população. Para a gente ter uma ideia, né, a gente tem o Atlas da World Obesity, que foi lançado em 2019 e que olhou país por país qual era a probabilidade daquele país ter crianças obesas no futuro e qual era a previsão de obesidade para 2030 em cada país. E aí no Brasil a gente tem uma previsão de que em 2030 cerca de 23% das crianças de 5 a 9 anos vão estar obesas.
Para pensar, a gente está em 2020. Criança de 5 anos em 2030 vai nascer em 2025 e a gente já está selando o destino de 23% dessas crianças por conta da nossa não atenção para a prevenção de obesidade, e ainda estamos no momento em que a gente ataca um material valioso que pode justamente levar a população para um caminho contrário, que é o guia. Aliás, só uma observação aqui, é o Ministério da Agricultura criticando um documento do Ministério da Saúde. Mas antes de avançar nesse assunto, eu queria dar 4 mensagens importantes no que diz respeito à prevenção de obesidade na pediatria. 4 para resumir, porque a gente poderia passar horas, dias falando de obesidade e ainda assim a gente não conseguiria acessar todos os fatores envolvidos na obesidade, uma vez que trata-se de um fenótipo, de uma situação multifatorial, e eu brinco, a gente está frente a um quebra-cabeça complexo e gigante e a gente nem tem ideia de quantas peças ainda faltam para a gente completar esse quebra-cabeças. Então, sair falando que uma coisa, que um produto principalmente previne a obesidade é uma grande mentira e uma irresponsabilidade. Então, dessas 4 mensagens, a primeira: os estudos mais promissores em relação à prevenção e tratamento da obesidade infantil não dizem respeito somente à alimentação, mas quando eles acessam a alimentação, todos eles, sem exceção, mostram desfechos mais favoráveis para a alimentação rica em alimentos in natura. Eu já citei aqui em um dos podcasts iniciais o estudo do Growing Up Today Study, que é a coorte que está seguindo os filhos das enfermeiras do estudo NHS, e comentei lá atrás que as crianças cujas mães tinham 5 hábitos de vida saudáveis, tinham 5 características saudáveis, essas crianças tinham 75% menos chance de serem obesas. E uma das características saudáveis dessas mães era a alimentação. E naquela ocasião eu não entrei a fundo em cada tema, mas essa alimentação, considerada promissora e promotora da saúde e capaz de prevenir a obesidade infantil, era muito bem documentada no estudo. Então eu vou aproveitar aqui para voltar nesse estudo e falar o que era considerado uma dieta saudável no estudo Growing Up Today Studies. Era uma alimentação materna, rica em vegetais, frutas, nuts, grãos integrais, ácidos graxos poliinsaturados, alimentos ricos em ômega 3 e baixa ingesta de alimentos ultraprocessados, principalmente bebidas açucaradas e alimentos ricos em gorduras trans e sódio. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que os estudos que olham para a prevenção de obesidade não olham só para a alimentação e sim para tudo, mas a parte alimentar desses estudos, que é muito importante, sempre fala a favor do consumo de alimentos in natura e pouco consumo de alimentos ultraprocessados. Daí já começa o interesse da pediatria no guia alimentar, na classificação nova, em tudo que a gente está falando. Um segundo estudo que eu não posso deixar de citar, depois de ter falado essa premissa, é um estudo publicado no The Journal of Pediatrics, que ele mostra a tendência secular de sobrepeso e obesidade em jovens na Califórnia de 2008 a 2013. Esse estudo, ele veio de uma operadora de saúde que acompanha cerca de 16% da população californiana, é o estudo do Kaiser Permanente, e eles mostraram entre 2008 e 2013 uma diminuição de 1,6% na prevalência de obesidade na população como um todo. Então é um super resultado, porque a gente nunca vê estudo mostrando redução de obesidade, né? E aí então esse estudo chamou bastante atenção, até porque o N do estudo é mais de 1.300.000 pacientes de 2 a 19 anos. E aí quando a gente olha o que foi feito, além das medidas governamentais daquela região na época, como por exemplo taxação maior de alimentos ricos em açúcar, proibir a oferta de alguns alimentos dentro da escola, mais política contra a publicidade infantil, o que eles fizeram foram intervenções em estilo de vida e, lógico, sempre considerando também a alimentação. Então, uma das intervenções que a gente sabe que foi feita pela operadora é a intervenção do 5, 2, 1 e 0. 5 porções de frutas e verduras por dia, ou seja, aumento de consumo de alimentos in natura, redução de horas de tela para 2 horas por dia, 1 hora de atividade física todo dia e 0 bebidas açucaradas. Ou seja, a intervenção
intervenção desse estudo, mais uma vez, promove o consumo de alimentos in natura e a redução de alimentos ultraprocessados, em especial as bebidas açucaradas. De cara, 2 grandes estudos mostrando a importância da gente olhar para como aprender a fazer as pessoas comerem mais alimentos in natura. Porque parece que é esse o grande desafio, né? Falar o que faz mal e falar não coma não é tão simples no ambiente em que a gente está inserido, em que tudo e todos acabam falando o contrário assim que as pessoas saem do seu consultório. A segunda premissa importante em relação a tudo isso é: o comportamento alimentar passa por componentes que transcendem a fome biológica e a homeostase hormonal. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem estudos, muitos, sobre apetite hedônico, que é aquele apetite do prazer. Tem um especificamente cujo título é muito interessante. Ele fala assim: gostando e querendo comidas que recompensam. E ele mostra o substrato cerebral envolvido nesse comer e nos transtornos alimentares também. E uma frase muito interessante que ele fala nesse artigo é o seguinte: a gente evoluiu na falta, certo? Certíssimo. Então, os nossos mecanismos de adaptação à fome e saciedade nos ensinam a nos proteger da escassez. Como resultado disso, eles acham que comer demais frente ao ambiente em que a gente está inserido é absolutamente normal e que, na verdade, no contexto moderno, o que é impressionante é a pessoa ter o peso normal, é ter um peso dentro da faixa aí considerada não excesso de peso, que dentro de todas as ofertas de alimentos palatáveis que a gente tem, é muito estranho que com a nossa genética, com a nossa homeostase, a gente consiga não ganhar peso demais, não comer infinitamente, de tão importantes e poderosos que são esses mecanismos de comer hedonicamente. E o artigo entra nessa explicação, inclusive com esquemas fáceis de entender, mostrando que existe um comportamento homeostático nosso, de fome, saciedade, motivação, de gostar, mas também existe um comportamento hedônico de busca pelas sensações de prazer. Qual que é a diferença disso no paciente obeso e na criança? Então, o paciente obeso, ele tem essa homeostase por processo inflamatório hipotalâmico. Ele pode ter tudo isso alterado, então ter uma sensação de fome mais importante. Então, a gente tem que respeitar muito a fome da criança obesa, do paciente obeso, porque ela é real e ela é explicada por uma homeostase orgânica e hormonal. E o que acontece com a criança é que a criança, além de tudo, ainda não tem desenvolvido a sua função executiva, que a gente tem ouvido tanto falar. Função executiva que depende do desenvolvimento do lobo frontal, que tem o seu desenvolvimento mais tardiamente, que tem a ver com autocontrole, né, que a gente vai falar em outros momentos. A criança tem isso menos desenvolvido. Então, se um adulto consegue olhar para um alimento, ver um alimento e decidir não comer porque aquilo vai fazer mal ou tem muito açúcar, não sei o que, a criança não tem essa função ativada, desenvolvida. E ela come em busca do apetite hedônico mais fortemente, mais frequentemente do que um adulto, independente do estado nutricional. A gente sabe, por exemplo, tem um estudo, uma corte, que chama ABCD Study, que está vendo o desenvolvimento cerebral, acompanhando o desenvolvimento cerebral em crianças americanas e adolescentes. E eles mostram que algumas coisas do estilo de vida deixam nosso córtex pré-frontal mais fino. E isso poderia prejudicar o desenvolvimento da função executiva, mas o que a gente sabe, que não é só alimentação ruim, rica em alimentos ultraprocessados, que pode levar a esse afinamento do córtex pré-frontal, e sim um estilo de vida. Então o próprio artigo fala: pouco exercício, poucas horas de sono, excesso de tela e alimentação rica em ultraprocessados e, consequentemente, obesidade, podem levar ao afinamento desse córtex pré-frontal. E aí, meus amigos, não haverá suplementação de DHA que vai resolver esse assunto. Por isso, temos que tomar tanto cuidado com a introdução precoce de alimentos hiperpalatáveis na vida das crianças, porque elas vão sempre buscar esse comportamento, e a gente, promovendo um ambiente em que a criança tem muito acesso, vê muito esses alimentos, ela não vai ter capacidade, condição de decidir não comê-los. Então, com criança, viu, comeu. Se você não quer que ela coma, você tem que não ter na sua casa. E aí, nada mais justo do que, então, todo mundo, toda a família, melhorar as suas escolhas alimentares se a gente quiser construir um futuro alimentar diferente para a criança.
Daí aquela frase que você sempre diz por aqui, né, doutora? A criança não faz o que a gente fala, ela faz o que a gente faz. Temos mais alguma mensagem para hoje? Ainda tem mais 2 grandes mensagens que eu quero falar em relação à alimentação infantil promotora de saúde e em relação à defesa do Guia Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, mas eu acho que eu já cansei vocês, falei muito de artigo, então eu vou agora encerrar esse episódio para no próximo a gente continuar nosso raciocínio, nossa construção de conhecimento, para a gente entender por que é importante a pediatria olhar com muitos bons olhos para o Guia Alimentar e para todo o trabalho que o professor Carlos Monteiro vem fazendo durante toda a sua vida, e por isso somos muito gratos. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.